Fala pessoal, uma dúvida muito recorrente para quem trabalha como profissional de consultoria é qual a diferença entre consultoria e mentoria. Bom, se você for buscar no Google, por exemplo, você vai achar aí mais de 2.440.000 resultados, é muita coisa. E o mais interessante, claro, eu não vi todos, né? Mas muitos deles não dizem exatamente a mesma coisa ou são até bastante diferentes nessa conceituação. Então, o primeiro ponto é perceber assim, qual é o tipo de consultoria que nós estamos falando aqui. Eu posso ter uma consultoria empresarial, né, que é o que a maioria aqui possivelmente trabalhe, mas tem a consultoria de outras modalidades, de educação, até consultoria sentimental, você pode ver aí no mercado. Então, claro, se você buscar na internet, você vai ver muitas coisas diferentes. Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes que podem clarear aí essa diferença para você. O primeiro deles é justamente falando da consultoria empresarial, né, que é a minha praia. Atuei como consultor durante muitos anos, ainda atuo eventualmente, são quase 30 anos aí dedicados à consultoria empresarial. E dentro da consultoria empresarial existem várias modalidades, né, a modalidade de gestão, as especialidades, né, diversas da consultoria, mas a grande questão sobre consultoria, né, o ponto central que você precisa saber é que um consultor, ele aplica o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu sobre o tema específico, por exemplo, aqui a gestão empresarial, e esse conhecimento, quando se fala de consultoria empresarial, ele é aplicado para empresas. Então, ele traz a sua expertise, ele traz esse conhecimento adquirido e aplica através de uma metodologia que geralmente inicia com um diagnóstico, né? Uma análise inicial, uma avaliação da situação da empresa. Então, essa é a grande característica aí de um consultor empresarial, né? A aplicação do seu conhecimento para gerar algum tipo de resultado para a organização, falando, obviamente, da consultoria empresarial. E aí, o mentor. O que faz um mentor e qual a diferença da mentoria, efetivamente, para a consultoria? Aí que entra um diferencial extremamente importante. Claro, a mentoria ela também é uma forma de aplicação de conhecimento. A pessoa tem que trazer a sua bagagem, né, seu conhecimento adquirido ao longo dos anos. Isso pode variar de acordo com a área, mas a grande diferença para um mentor é que ele aplica a sua experiência, ele traz a sua vivência pessoal e normalmente para auxiliar uma pessoa, um indivíduo ou grupo de indivíduos e não foca em uma entidade, por exemplo, como são as empresas. Então, a mentoria ela é muito direcionada para atingir um resultado especificamente de um indivíduo ou grupo de indivíduos através da experiência que aquele mentor, que aquele profissional desenvolveu ao longo dos anos. Não que isso vá ser exatamente a solução adotada, ela serve de guia, serve de orientação e a grande diferença do mentor para o consultor é que uma vez que o consultor tenha apenas aplicação de conhecimento, ele não necessariamente tem que ter vivenciado todas essas questões. Esses dois pontos são extremamente importantes para essa diferenciação. E é importante perguntar também qual das duas modalidades traz mais resultado para o cliente. E eu diria para você que depende do tipo de cliente que você atende. Se o cliente for um cliente corporativo, esse cliente, a técnica utilizada, ela vai fazer mais efeito se ela for uma técnica de consultoria. Mas eu preciso lembrar você que as mudanças empresariais, elas acontecem através das pessoas. Então é muito comum que você precise realizar algum tipo de atividade, por exemplo, a mentoria, para um dirigente de empresas, um gestor, ou até um grupo de pessoas que estão envolvidos nesse processo de consultoria. E uma coisa que o pessoal pergunta bastante: qual dos dois ganha mais dinheiro, o mentor ou o consultor? Eu acredito que existem mentores e consultores de todos os tipos e que ganham, né, de formas diferentes. Mas se você pensar que um consultor geralmente trabalha para uma empresa, para uma organização maior, é normal que ele tenha um ticket mais alto. Não significa que ele vai ganhar mais a partir desse serviço
do que o mentor, né? O mentor pode ganhar muito bem também. Mas existem algumas pesquisas, por exemplo, no mercado americano, um consultor em gestão empresarial, ele pode iniciar a sua carreira ganhando até 90 mil dólares por ano, né? Isso dependendo do tipo de cliente que ele vai atender. Então, eu diria que isso depende muito, né, da eficiência da solução que você entrega e do tipo de cliente que você atende. E falando nisso, um mesmo profissional pode aplicar as duas modalidades, mentoria e consultoria, no mesmo projeto? Certamente pode. Em projetos diferentes, sem sombra de dúvida, basta que ele tenha o conhecimento e a experiência para atuar como mentor e como consultor. Mas, dentro de um mesmo projeto, a mentoria ela pode ser muito útil quando você precisa atuar na mudança de comportamento das pessoas, no redirecionamento especificamente do indivíduo dentro da organização. Então é normal, eu costumo fazer isso nos meus trabalhos, nas minhas consultorias, incluir a mentoria, por exemplo, para os dirigentes, ou os empresários ou empreendedores, né, ou os gestores de uma organização que precisam passar por um processo de mudança de comportamento e aí requer uma investigação e uma atuação mais específica no seu mindset, e na forma de atuar. E algumas pessoas me perguntam, por que, Vitor, você migrou da consultoria para a mentoria? E a resposta para isso é muito simples. Eu, como consultor, contribuí para melhoria, para resultados de muitas empresas, né? E ainda, eventualmente, continuo fazendo isso. Mas hoje o meu grande objetivo é direcionar, apoiar os profissionais de consultoria que estão nessa jornada para que eles tenham resultados mais efetivos. Então, o meu direcionamento para a mentoria, ele foi exatamente porque eu preciso atuar no indivíduo, direcionar a pessoa, direcionar o caminho daquele consultor para que ele tenha resultados mais expressivos, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele consiga atingir realmente aquela vida que ele sonhou. E para isso a mentoria é muito mais efetiva. E algumas pessoas também perguntam o que é preciso para se tornar um bom consultor. Claro, além de conhecimento, das referências profissionais que você tem, de você ser um especialista em um determinado assunto, eu diria que 2 pontos são fundamentais. O primeiro, uma boa rede de relacionamento. E aí, quando eu falo em rede de relacionamento, não apenas você conhecer pessoas do mercado que podem ser potenciais clientes, mas principalmente aqueles que podem se tornar parceiros na tua jornada como consultor. Hoje, o consultor ele precisa ser um especialista no assunto que ele se propõe a atuar, o problema que ele se propõe a resolver e, muitas vezes, se a gente fala de consultoria empresarial, as necessidades das empresas elas demandam outras especialidades. E aí, quando você tem uma rede de profissionais parceiros em outras modalidades, em outras especialidades ou até em outros locais geográficos, isso pode ser um grande diferencial e você pode ter a possibilidade, né, de ofertar projetos muito mais robustos de consultoria. Mas eu acho que o segundo ponto, que para mim é o mais importante de todos, é que se você quiser se tornar um bom consultor, você precisa ter vontade de ajudar. Você precisa ser um solucionador de problemas e gostar de fazer isso. As empresas, pessoas inclusive, né, têm problemas a todo momento. Você se interessar genuinamente e gostar genuinamente de contribuir na solução desses problemas é fundamental para que você tenha uma longa jornada de sucesso, né, como consultor empresarial.